Olá, seja muito bem-vindo ao Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre cirurgia plástica, procedimentos estéticos, cuidados com o corpo e com a pele e sobre como se cuidar para manter uma aparência sempre jovem e saudável. Números publicados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostram que apenas em 2022, cerca de 34 milhões de pessoas ao redor do mundo recorreram a algum tipo de procedimento estético. Destes, 18,8% recorreram a procedimentos não cirúrgicos e 14,9% a procedimentos cirúrgicos. Para falar sobre esse assunto, recebemos no nosso estúdio a dermatologista doutora Isabel Martins. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Fernando. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Recebemos também a doutora Ana Carolina Vilela. Doutora Ana, obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Online recebemos também o doutor Fernando Lamana, cirurgião plástico. Doutor Fernando, obrigado pela sua presença, mesmo que virtualmente. Muito obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, a gente que agradece. Começando com você, doutora Ana. Quais são os procedimentos hoje mais procurados pelas pessoas? São muitos, né? A gente estava até comentando aqui que a dermatologia, a cirurgia plástica tem avançado muito nesse sentido. Então, a gente tem os procedimentos, né, que são os mais... as estrelas, né, que são a toxina botulínica, que as pessoas conhecem como Botox, preenchimentos com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e hoje as tecnologias que têm vindo para ajudar muito a gente. Então, lasers, ultrassons microfocado, radiofrequência microagulhada, tem bastante coisa hoje que a gente consegue atender a essa demanda, tanto com coisas mais clássicas, procedimentos mais antigos, mas que ainda continuam sendo super consagrados, quanto os mais novos, como as tecnologias, por exemplo. Doutora Isabel, esses procedimentos que ela mencionou são menos invasivos e dão resultados melhores? Olha, eles são menos invasivos. A questão do resultado depende da indicação, né? Às vezes, o paciente ele precisa de uma cirurgia, não tem jeito. Por exemplo, se ele tiver um excesso de pele na pálpebra que seja indicativo de cirurgia, o tratamento a laser ele vai melhorar, mas ele não vai ter o mesmo resultado que ele teria na retirada desse excesso da pele. Porém, o que a gente precisa levar em consideração, Fernando, é que a população está envelhecendo. 2030, seremos 1 bilhão de mulheres na menopausa. E a menopausa é um dos fatores em que você diminui o estrogênio e você perde 20 a 30% do seu colágeno em estudos clínicos, tá? Nos primeiros 5 anos. E isso faz com que a sua flacidez aumente. O que isso hoje tem a ver com o que a gente está falando? Que a gente precisa entender que esse processo de envelhecimento ele acontece gradativamente e que nós temos tratamentos como os lasers, que eu sou fã há mais de 15 anos, tá? Então, assim, a gente tem o tratamento a laser que ele é minimamente invasivo. Lógico, tem seus riscos? Óbvio, tudo que se mexe com pele tem seus riscos. Porém, ele tem um resultado de estímulo, de ir trabalhando o processo inverso daquilo que você teria se você nada fizesse, tá? Então, para mim, eu sou apaixonada nisso e defendo muito que as mulheres tenham a consciência de que a prevenção, o tratamento, a constância faz diferença no produto final lá na frente. Agora, no caso das mulheres, tem que ser uma coisa multidisciplinar, né? Tem que ir Sim. também outros profissionais para fazer um conjunto de tratamentos para que o resultado seja melhor. Sim, com certeza. E hoje o que a gente discute muito também, né, tanto na plástica quanto na dermato, é essa coisa da prevenção, né? Como a gente sabe que a população está envelhecendo, por que não começar um pouco antes? Então, fazendo esses procedimentos, como a doutora comentou, a gente consegue manter o colágeno sempre estimulado. Então, coisas que antes não tinham como, né, Fernando, e o paciente já chegava direto na cirurgia plástica, hoje a gente tem todo um caminho a percorrer aí para que você envelheça muito melhor. E a gente consiga desacelerar esse processo de envelhecimento, mantendo o estímulo de colágeno, como se fosse uma poupança. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Com certeza. E hoje a gente quer trazer essa conscientização, né, para todo mundo, para os pacientes. Doutor Fernando, como... Pode falar, fica à vontade. A gente vê que a gente geralmente faz um lift numa paciente aí em torno dos 50 anos, às vezes 60 anos, e muito antes disso o paciente já tem perda de colágeno, já tem todo um processo que envolve frouxidão ligamentar e flacidez de pele, que geralmente é abordado por tratamentos a laser, pelos ultraformers, né? Pelos estimuladores de colágeno. Então, a gente tem muitas décadas antes do paciente precisar de uma cirurgia plástica.
E hoje, né, igual as doutoras Isabel e Ana falaram, o envelhecimento saudável, o transcorrer da idade saudável envolve muito mais um tratamento, você vai tratando esse paciente até antes dele chegar no ponto de precisar de uma cirurgia. Porque quando o paciente precisa de uma cirurgia, ele já está com um grau de flacidez facial muito grande, né? Então, de forma que ele precisa de uma medida mais intensa que é a cirurgia, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer antes do paciente precisar dessa cirurgia durante décadas, né? Doutor Fernando, até que ponto a suplementação de colágeno e de outras proteínas e substâncias podem amenizar esse processo e podem prevenir o envelhecimento precoce da pele e do corpo? A principal evidência de literatura científica que a gente tem da suplementação de colágeno, eu vou até entrar um pouquinho na área da doutora Isabel e da Ana, vou até pedir para elas verem se elas concordam comigo. O que eu vejo é que a evidência é maior de suplementar esse colágeno quando você faz algum tratamento, como os ultrassons micro-macrofocados e os estimuladores de colágeno. Então, nesse caso, quando você faz esses dois tratamentos, aí existe uma evidência de você estimular, de você suplementar colágeno, né? Principalmente nesses casos, não é, doutora Isabel e doutora Ana? Bom, que eu concordo plenamente, tá? E deixaria um adendo também, que assim, o que é colágeno? É um aminoácido, para que as pessoas entendam em casa, porque às vezes as pessoas entendem que elas estão tomando uma molécula que vai diretamente para a pele. Não, gente, não é isso. É um aminoácido, é um aminograma, que é diferente do aminograma do whey protein, tá? E sim, eu acho super interessante e vou até um pouco mais longe, como você mesmo comentou, Fernanda, na questão da multidisciplinaridade. Esse aminograma, ele vai fazer diferença a longo prazo, não só na pele, como nós estamos aqui falando, mas também no osso. 80% do osso é colágeno tipo 1. Então, assim, esse aminograma faz diferença, mas ele tem que ser tomado de forma adequada. Ah, ele é absorvido? É como você comer uma proteína cortadinha, bem cortadinha, já pequenininha, com os aminoácidos separadinhos, hidrolisados. Então, ele é absorvido. É só você ter a questão da forma e como você tomar. E isso previne várias outras coisas, porque o tecido conjuntivo, né, o tendão, ele também tem fibras de colágeno. O meu músculo, ele também tem. Então, assim, o colágeno é uma molécula muito famosa, porém as pessoas precisam entender que são aminoácidos, entendeu? Então, eu sou super a favor, muito, de suplementação a longo prazo até. Aliás, não só o colágeno, né? Tem também todas as vitaminas e todo o conjunto, né? Uma alimentação saudável, tomar água. Qual a importância de se tomar água para a pele? Então, falando inclusive sobre isso, né, sobre o colágeno, a água é muito importante porque a gente é feito 70% de água, né? Então não tem muito como a gente negar que a água é importante. O colágeno, como a gente está comentando, ele pode agir inclusive na hidratação da pele, né? As pessoas acham que vão tomar colágeno só para rejuvenescerem, mas elas mantêm a pele hidratada. Falando nessa coisa do envelhecimento, a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai tendo uma tendência a um ressecamento. Então o colágeno ajuda nisso também. Então água, uma alimentação saudável, claro. A gente sabe que vitaminas ajudam na absorção do colágeno. Então, alimentação saudável. E hoje, assim, não que seja, né? Claro, a gente tem cada vez mais pessoas vegetarianas, mas isso influencia também no resultado. Porque a gente sabe que a maior fonte de colágeno vem da proteína animal. Então, as pessoas que não comem carne vermelha, vegetarianos, veganos, vão responder de uma outra forma. Isso é inegável. Então, nessas pessoas, talvez valha a pena a gente complementar também, porque a carne vermelha, independente aí de preferências, ela é a maior fonte de colágeno que a gente tem na natureza, né? Então, ajuda também. Alimentação, água, atividade, exposição à radiação, né? A gente sabe que o colágeno, ele é muito degradado em pessoas que se expõem muito ao sol. Então, dependendo da vida que você levar, exposição solar, poluição, isso também vai influenciar diretamente na produção ou na degradação do nosso próprio colágeno. É possível substituir a proteína da carne vermelha de alguma outra maneira ou não? A minha opinião não é tão eficaz, infelizmente, né? A gente sabe que o whey é de uma proteína animal, né? É do leite, a proteína do leite, mas existem proteínas da ervilha, de outros vegetais. Tem uma eficácia, mas não é igual às proteínas de origem animal, infelizmente. Mas tem como substituir, sim. Qual o perfil das pessoas que procuram vocês hoje em dia? Normalmente mais mulheres, está mais equilibrado entre homens e mulheres? Olha, para mim, assim, eu sempre tratei muito, o foco sempre foi muito mulheres e por incrível que pareça, há muitos anos atrás, desde quando abri o consultório, foram mulheres mais velhas.
né? Até eu brincava, eu falava, gente, será que é porque eu fui criada por vó, eu tenho essa sensação com... Sabe, eu sempre falava isso, eu falava, será que é por isso? Porque eu gosto de ver minhas senhoras, etc. E eu acho que com os anos eu entendi que não, porque como eu entrei na menopausa precoce, eu comecei a entender a dor daquela outra mulher e aquele processo de envelhecimento vívido. Porque aos 38 anos, quando eu entrei, eu comecei a ter várias situações, e hoje eu estou com 48, em que eu falava assim, não, mas espera aí, isso aqui é real, então a gente precisa intencionalizar o que a gente vai fazer no nosso dia, tá? É difícil? É difícil, mulheres, é muito difícil. Então, assim, hoje eu tenho isso. Tenho muitos homens? Tenho, mas como a gente trabalha com tricologia, eu tenho muitos homens com problemas capilares e mulheres também. Porque não se era dado a atenção necessária, achava-se que, né, o cabelo era um adorno. Ele não é, ele faz parte da nossa essência e a gente precisa olhar para ele, né? Eu falo muito e brinco, gente, quando você escutar aquela frase, é normal, não, é normal, é normal. Não, não é normal. O normal é aquilo que você se sente bem. Então procure sempre conversar com o seu médico. Doutor Fernando, a parte estética também influencia muito na parte psicológica, né? O perfil dos seus pacientes é parecido com o delas? Na cirurgia plástica, a gente tem vários eixos de paciente, né? 95% são mulheres, dos 5% de homem, a maior parte é tratamento de tricologia, é tratamento cirúrgico, né? Da alopecia, então o transplante capilar. Agora, fugindo desses 5%, as 95% de mulheres, geralmente são 2 eixos na vida. É depois que a paciente teve os filhos dela, então ela busca a cirurgia plástica, para restabelecer a harmonia do corpo. Então, aí entre 30 e 45 anos, e depois tem outro eixo de pacientes, que são as pacientes entre 55 e 70 anos, que geralmente estão buscando a blefaroplastia, que é a cirurgia plástica de pálpebra, ou o lifting facial, que é a cirurgia de face, e também, às vezes, a cirurgia de mama. Agora, doutor, toda cirurgia tem os seus riscos, né? É importante esclarecer para as pessoas que não é só a parte estética, né? Existe uma anestesia, existe todo um procedimento, um pré-cirúrgico, um pós-cirúrgico, e esclarecer essas dúvidas também é fundamental, né? Sem sombra de dúvidas. O que a gente tem observado é que com a grande popularização dos procedimentos estéticos, da cosmetria, da cirurgia plástica, ao longo dos últimos 40 anos, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, a gente teve uma expansão muito grande desse mercado, então a gente precisa de reforçar ainda mais a segurança dentro de cada procedimento. Então, no que diz respeito aos procedimentos cirúrgicos, toda cirurgia ela precisa de ser antecedida por uma avaliação clínica rigorosa dessa paciente, principalmente se a gente está lidando com esses pacientes que às vezes são um pouco mais velhos, então a gente precisa fazer uma avaliação clínica rigorosa, né? A gente precisa de ver a presença de comorbidades, ver se a paciente está com a saúde adequada para fazer o procedimento, a paciente precisa ser avaliada por um cardiologista, no caso da cirurgia, passar pelo eletrocardiograma, exames de sangue. Então a gente tem uma sucessão de uma avaliação clínica criteriosa antes do procedimento cirúrgico ser realizado. Agora, como é que vocês veem essas meninas de 20 e poucos anos, antes dos 30, querendo fazer vários procedimentos, querendo mudar totalmente o corpo, sem necessidade, às vezes? É complicado, né? Essa questão é uma questão que a gente vem vendo cada vez com mais frequência, né? Maior frequência. Eu também, né? De acordo com aquilo que a doutora Isabel está falando do nosso público, né? Ela tem um público mais velho, eu tenho um público mais jovem. E a gente precisa, eu acho que o médico ele tem essa função. Eu também preciso colocar ali uma barreira e falar, não, olha, não vamos começar agora, não é necessário, porque a rede social é difícil, né? Ela traz muita comparação e a gente está vendo essas meninas sempre em busca daqueles corpos perfeitos, rostos perfeitos, e o nariz de fulano, e eu quero a boca de ciclano. Isso é muito complicado, porque a gente não sabe se você tem indicação. Não é bonito, né? Isso vai do senso estético do médico também, mas exageros em geral não são bonitos, não são esteticamente agradáveis de se ver. Então eu acho que o médico também tem que ter essa posição de se colocar, de se posicionar mesmo e falar, olha, não, acho que não é legal, não vai ficar bonito, porque a procura existe. E cada vez mais, assim, essa obsessão por se parecer com a maioria, né? Então a gente tem que colocar aí os panos quentes e mostrar o que é bonito, o que é saudável. E também, eu acho que nós três aqui, nós temos um papel de psicólogos também no consultório, né? A gente muitas vezes tem que trazer esse paciente mais jovem para a realidade, mostrar que todos somos bonitos do jeito que somos, dá para embelezar, dá para fazer pequenas correções, mas a gente também tem que se aceitar do jeito que a gente é,
para evitar grandes transformações, né, e resultados inestéticos. Acho que a questão do equilíbrio é fundamental, né? O filtro do Instagram tem afetado a vida de muita gente. É verdade. O método, o cérebro, ele trabalha de forma comparativa, né? Até entendo que nessa parte, né, neurocientificamente, a gente já sabe que o cérebro sempre vai buscar uma comparação. Mas cabe também a você, as pessoas, entenderem que o cérebro vai fazer isso e falar, não, por que eu estou me comparando? Porque a gente precisa entender como a gente funciona. Eu falo muito sobre isso. Gente, entenda como você funciona, porque é difícil para todo mundo, exemplo, ir para academia. É difícil para todo mundo parar de comer determinadas coisas. É para todo mundo, para mim também. A questão é como fazer, né? Quantos por cento do que eu quero realmente fazer existe, né? A vontade ali real. E aí cai nessa questão da estética. Por quê? Porque as pessoas às vezes procuram coisas que sejam imediatas, só que a verdade é que todo o nosso processo de envelhecimento e de longevidade, né? Hoje as pessoas vivem mais. Como você quer viver? Porque tudo que você faz tem uma consequência. Cada escolha uma renúncia na vida, né? Então, se eu escolho colocar tal coisa no meu rosto, eu vou renunciar a fazer outra coisa. Agora, importante, Fernando, que eu quero deixar de todo o meu coração, é que as pessoas entendam que você falou uma frase no começo que foi fantástica. Multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade significa, não adianta você ir fazer um procedimento estético se você está com uma hiperinsulinemia, porque a insulina alta, ela vai quebrar colágeno, ela vai te dar um resultado que não é aquele que você deseja, porque você está inflamado, síndrome metabólica. Então, assim, a gente precisa entender e conscientizar a população e a população também querer receber essa informação. Porque a gente sabe, eu sei disso, mas e o quanto que você sabe você põe em prática? E isso vai determinar a longevidade e o quanto realmente você vai precisar fazer de procedimento estético. A questão da obesidade tem afetado muitas meninas, jovens meninos também, mas a obesidade também influencia muito na cabeça e na busca, né, por procedimentos estéticos milagrosos que vão resolver o problema da noite para o dia. Sim, Fernando, aquilo que a gente estava falando, né, eu me sinto muito psicóloga no meu consultório, demais. Porque, às vezes, a busca pela estética é para preencher alguns vazios ali interiores que a gente, ainda mais conhecendo nossos pacientes, a gente sabe que tem. E acontece exatamente isso. Eu tenho diversas pacientes um pouco acima do peso, essa coisa da comparação, que não tem aquele corpo escultural da influenciadora fitness X, e aí começa a querer mudar o foco para outra coisa. Então, eu acho que a minha boca tá fina, eu acho que eu poderia afinar um pouco o meu rosto, eu acho que eu poderia diminuir a papada. Então, a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Ocorre uma transferência ali. Eu não estou feliz com o meu corpo, então eu quero ver se eu consigo alcançar uma felicidade em alguma outra coisa. E aí que está o perigo, é aí que o médico tem que se posicionar. Porque esse paciente, ele nunca vai estar contente, né? É um dos problemas que a gente vive no consultório, é um paciente que vai, a minha boca tá fina, você vai preencher a boca, o problema não era aquele. Aí agora eu acho que a minha papada tá muito pronunciada. A gente melhora a papada, mas eu acho que o meu rosto é redondo. Então a gente sabe que é um paciente que nunca vai estar contente. Então a gente precisa entender qual é o problema, entender se ele precisa, se ele vai se beneficiar com aquilo. E também agir nas outras frentes, claro, né? Por que não orientar, encaminhar para um colega, um nutrólogo, um endócrino, um nutricionista e melhorar como um todo. A gente sempre vai ter um resultado muito melhor com isso, né? Até para saber se está tudo funcionando de acordo, né? Com certeza, com certeza. Doutor Fernando, como lidar com esses problemas psicológicos para até chegar na parte física e estética? Interessante que quando a gente fala de problemas psicológicos, é toda uma questão de aceitação, de compreensão do próprio corpo. Vocês falaram muito da obesidade, e a obesidade, muitas pacientes acham, elas vêm para a cirurgia plástica procurando um tratamento para a obesidade. A cirurgia plástica não é tratamento para a obesidade, né? Na verdade, a cirurgia plástica, ela tem um resultado muito comprometido quando a paciente está numa condição de obesidade. Então, a gente vê que os resultados cirúrgicos são, inclusive, menos satisfatórios quando a paciente está obesa. Então, muitas vezes a paciente vem por uma frustração com a obesidade, buscando um tratamento na cirurgia plástica, que a cirurgia plástica vai ser limitada em oferecer esse resultado para ela. E aí, isso é frustrante quando a paciente se depara com essa situação, né? Nesse sentido, a questão psicológica é muito relevante, principalmente na paciente da obesidade. A questão o que a gente consegue oferecer de resultado
com uma cirurgia varia muito do que a paciente oferece de substrato para a gente. Então, muitas vezes aquela paciente cuidou melhor da pele dela, cuidou melhor da saúde, se alimentou melhor, se nutriu melhor, tem um basal que a gente consegue trabalhar melhor e oferecer um resultado melhor para ela, né? E a gente tem que entender, para aceitar bem uma cirurgia plástica, para a gente conseguir lidar bem com isso, a gente tem que entender que a gente só vai conseguir o melhor resultado para aquela paciente, né, de acordo com o que ela oferece para a gente de basal. Na questão do emagrecimento, quais são os procedimentos hoje que são campeões? Ana, pode comentar. Vou deixar a doutora Ana comentar aqui. Então, é difícil, né? Por mais que a tecnologia esteja avançando nesse sentido corporal, é muito difícil a gente oferecer um resultado super eficaz, como, por exemplo, comparado aos da lipoaspiração. A gente tem algumas tecnologias, né, na dermatologia que conseguem ter uma destruição da gordura através do derretimento, congelamento ou através de uma reação enzimática. A gente consegue ter uma diminuição dessa gordura, mas são de pequenos volumes. Então, assim, uma paciente que já chega numa obesidade, um IMC, né, que é o índice de massa muito alto, eu nem recomendo, eu nem oriento que faça esse tratamento conosco. Tanto com a plástica quanto com a dermato, eu acho que a gente vive mais ou menos o mesmo dilema. Então, o ideal é isso que o Fernando estava falando, é a gente conseguir um equilíbrio, que o paciente emagreça um pouco, porque tudo que a gente vai oferecer, principalmente na dermatologia, são pequenos volumes. Eu não consigo fazer uma destruição de gordura muito grande, uma área muito grande. Então, são pequenas coisas. A pessoa já emagreceu, sobrou um pouquinho de papada, a gente consegue. Teve esse emagrecimento, ficou com um pouco de flacidez no abdômen e até um pouquinho de gordura numa região pequena, a gente consegue oferecer um resultado. Mas se não, se for uma busca por um emagrecimento muito importante, assim, global, geral, a gente não tem como atender essa demanda, infelizmente. Olha, se eu posso dar uma dica, assim, às vezes as pessoas que estão em casa olham e veem isso tudo como muito distante da vida delas, tá? Ah, como eu vou envelhecer melhor, como eu vou emagrecer. E, gente, Deus nos fez de uma forma muito simples ao mesmo tempo. Você tem tudo dentro de casa. Eu sei que é difícil, tá? Mexer em hábitos, tá? Hábitos, eles são construídos com o tempo. Mas procure ajuda, procure um nutricionista ou procure aquela amiga que já conseguiu, né, chegar lá, que ela teve aquela força de vontade, está conseguindo caminhar todo dia, que você vê aquela amiga passando na sua porta e fala assim, nossa, mas a menina está conseguindo e eu não. Pega essa amiga e fala assim, amiga, vem cá, me ajuda, me joga da cama. Gente, o ser humano precisa de outros seres humanos. E a nossa vulnerabilidade vem de sermos humildes em pedir ajuda. Então pega ela, porque ela vai te forçar a sair da cama. Às vezes você está triste com você, não levanta, pede ajuda. E passe protetor solar, porque às vezes as pessoas acham que tudo é grandes tecnologias, mas a prevenção vem do simples. Protetor solar, boa alimentação, uma amiga que você possa pedir para te ajudar a caminhar ou fazer qualquer outra coisa, tá? E não se isole, essa é a coisa mais importante que existe. Qual a importância do protetor solar? Uau! Pergunta difícil? Não, é fácil, mas é super complexa, né? O protetor hoje, nossa, a gente tem visto cada vez mais os benefícios, né? E é engraçado que tem várias linhas, né? Eu escuto o paciente chegando no consultório, porque eu já ouvi que o protetor dá câncer. E é um dos desserviços que a gente vê na rede social, infelizmente, né? Que tem muito. Inclusive, recentemente, uma pessoa muito famosa deu um depoimento falando que ela não passa protetor e que ela curou o melasma dela tomando sol. E aí é um desserviço mesmo pra gente, porque a gente tem todo um trabalho de construir essa imagem. Eu costumo falar para os meus pacientes que, assim, eu acho que existe um equilíbrio, né? Hoje tem um foco muito alto, muito grande nessa coisa da proteção solar. Eu acho que a gente não precisa ficar neurótico em relação a isso, mas o protetor, a gente sabe, assim, coisas já de muito tempo, né? Ele impede o envelhecimento acelerado. Então, o envelhecimento extrínseco, ou seja, esse que vem do meio ambiente, né? Que não depende muito da nossa alimentação e dos nossos hábitos, o sol é o maior responsável por esse envelhecimento. Então, a gente sabe que o protetor solar, ele previne manchas, melasma, então, assim, algumas manchas pela estética mesmo, câncer de pele, que é uma coisa super importante, que como a gente vem falando aqui, a população vem envelhecendo, então hoje o câncer de pele é o câncer mais frequente na população brasileira, é um câncer de pele.
Então, a gente sabe que o sol é o que causa esse câncer de pele especificamente. Então, a gente vai prevenir e evitar cânceres de pele, prevenir manchas, evitar a degradação do colágeno precoce. Então, eu consigo melhorar até o desempenho dos procedimentos todos com uma proteção solar adequada. Então, o protetor solar hoje, acho que é igual beber água, é passar protetor também. Ou seja, o sol é muito bom para a saúde, mas também com a palavra de sempre, com equilíbrio. Exatamente. Com sabedoria. Exatamente. Doutoras e doutor, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Obrigada, ótimo. O Alesp em Pauta volta já já. O Alesp em Pauta de hoje está de volta falando sobre dermatologia, cuidados com a pele, com o corpo e com a saúde de forma geral, conversando com a doutora Isabel Martinez, com a doutora Ana Carolina Vilela e com o doutor Fernando Lamana. Doutora Ana, quais são as diferenças de eficácias e de procedimentos? Qual procedimento é adequado para cada situação? Legal. Então, acho que o básico das pessoas entenderem, que é uma coisa que a gente explica bastante no consultório, é que são dois grupos distintos, né? Um são os injetáveis, então procedimentos que a gente vai injetar alguma coisa no rosto, no corpo, que seja, como a toxina botulínica, por exemplo, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, esses são injetáveis. Então a gente coloca, a gente aplica essas substâncias no músculo, no tecido que a gente quer melhorar. E o outro grupo de procedimentos contam com tecnologias. Então, geralmente, a gente não precisa usar agulha, não injeta-se nada no tecido, né? Que são, hoje tem uma infinidade de tipo de lasers, por exemplo, ultrassom micro e macrofocados, radiofrequência, seja agulhada ou não. Então, a gente tem essas coisas que a pele vai ficar íntegra e eu consigo agir numa profundidade, ou eu tenho procedimentos que eu ajo um pouco mais na superfície. Enfim, tem diversas técnicas para trabalhar todas as camadas, sendo injetável ou tecnologia. Estava vendo que muitos desses procedimentos vieram da fisioterapia e foram descobertos, né, resultados na pele, na consistência da pele. Quais deles todos eles vieram dessa área de fisioterapia, de algum estudo? Não, na realidade, o que a gente mais utiliza, que é o laser de CO2, que é o mais antigo, ele não veio da fisioterapia. Hoje, sim, existem equipamentos que vêm da fisioterapia, mas não são esses tipos de equipamentos, são outros tipos de equipamento. Por exemplo, campo magnético. O campo magnético é um tipo de tratamento em que você trata essa parte muscular, que eu acho super interessante, tá? Que vem daquela ideia da eletroterapia, né? Então, assim, existe sim alguns tipos de equipamentos que já eram estudados, mas outros, como o laser de CO2, já veio mesmo da parte da medicina, que ele é o mais antigo. E para mim, ele e o laser de erbium são os lasers que eu mais gosto. Isso aqui eu estou falando sobre tecnologia e não aparelho. O que é importante, Fernando, é o seguinte: as pessoas, às vezes, elas se afastam muito, parece que é muito longínquo delas poderem fazer seus tratamentos. E não é bem assim, né? Por quê? Porque laser de erbium, ele é um laser de erbium. Não importa se ele é da marca A, B ou C, se ele tem Anvisa, se ele está liberado para utilização no Brasil, foi feita a sua liberação e o que importa agora, depois que eu tenho um laser, um equipamento que é liberado pela Anvisa, né, que teve todos os critérios muito rígidos da Anvisa, está autorizado a utilizar, quem é a chave importante nesse processo? É quem vai fazer, né? Quem vai fazer tem que saber o que está fazendo, tá? Porque laser não é só apertar botão. Tá? Não é o laser, o paciente ele não compra o laser, ele compra o que aquele profissional sabe, quantos anos ele tem, que ele sabe daquilo que ele está fazendo. E o laser é uma das coisas, meus queridos, né? Eu amo laser, eu acho que ele te entrega muito bem quando é bem indicado, que esse é o terceiro pilar da importância de quando você vai escolher para fazer. O terceiro pilar é indicado para esse paciente? O quanto é que vai melhorar a pele desse paciente realmente? Ou eu estou fazendo isso para melhorar a longo prazo? Quer dizer, o paciente tem que entender o processo daquilo que nós estamos utilizando.
Eu amo laser, então assim, o laser, não sei se eu te respondi, mas assim, a tecnologia ela já é estudada há muitos anos. Sim, a fisioterapia trabalha com algumas coisas, mas são equipamentos diferentes que a gente também trabalha hoje em dia. E o fisioterapeuta é maravilhoso, né, em alguns tipos de equipamentos, sim, tá? Porque eles trabalham com esses equipamentos há muitos anos, alguns tipos de equipamentos. Fundamental, então, procurar um profissional adequado que saiba também a medida, a quantidade de sessões mais adequada para aquela pessoa. Sim, e o tipo de pele, porque assim, o laser, ele não é assim, é laser, não vai acontecer nada, tá? Por exemplo, hoje nós temos o laser, né, que nós utilizamos para incontinência, quer dizer, para síndrome geniturinária, tá? Quando a mulher entra na menopausa, depois de alguns anos, ou às vezes até muito antes, até nem está na menopausa. Por exemplo, mulheres que são crossfiteiras, né? Que fazem muita atividade, elas aumentam a pressão intraabdominal e acabam tendo um escape, né? E elas, de xixi, e às vezes ela confunde aquilo ali como sendo suor, e não é. E aí hoje nós temos tecnologias, além do tratamento que é convencional, FDA Approved, que é o tratamento lá, quando o paciente tem GUM, né, que a gente chama, que é a utilização de estrogênio local, nós temos o laser, quando não precisa, ou quando não pode, ou quando é um caso de uma paciente jovem, com estrogênio ótimo, né, que você pode melhorar, ela não precisa parar de fazer crossfit, né, e aí ela não sabe. Só que, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque isso tem um risco. Estava no congresso agora nesse final de semana, e algumas pessoas que fazem laser intravaginal, que melhora essa situação, tiveram complicações, tá? Então, assim, foi feito, aí deu atrofia, então, assim, tem suas complicações. Então, a dica que eu dou, não procure preços, procure pessoas que sabem fazer o que elas se determinam a fazer muito bem. E anos de experiência é como você é um grande apresentador, tem a sua experiência, tem o seu respeito, né? Isso é o dia a dia, né? A vida é o dia a dia, mais do que livro. Obrigado pelo bom apresentador. Porque mais do que máquina, né, a gente chama esses procedimentos de operador dependente. É a mesma coisa de uma pessoa que não sabe dirigir comprar uma Ferrari. Ela vai tirar todo o proveito que aquele carro tem para dar? Não vai. Então é mais ou menos isso, não são receitas de bolo. Eu vi tal clínica que tem um ultrassom X que eu quero fazer. Mas o que vai mudar tudo é a pessoa que vai te aplicar, né? Isso a gente vê no dia a dia pacientes que já foram em outras clínicas, eu fiz tal procedimento, eu não gostei, eu não vi resultado. Mas como que essa pessoa fez? Ela te entregou tudo que o aparelho tem para te entregar? Então o importante é isso, é procurar um bom profissional para te entregar o máximo que aquele aparelho tem para te dar. E se a pessoa está preparada para utilizar aquele aparelho da maneira correta. Com certeza. Doutor Fernando, no seu caso, que são cirurgias mais invasivas, cirurgias que exigem corte e internação, às vezes também um anestesista, como funciona o teu dia a dia? O que tem mudado na plástica, que tem feito diferença, equipamentos, formas de se tratar mais eficazes, menos invasivas? Então, vamos pegar a lipoaspiração, que é a área da cirurgia plástica que eu acho que teve mais evolução tecnológica nos últimos anos. A lipoaspiração é uma cirurgia que começou lá na década de 70, em 1979, com um ginecologista francês, né? Ele nem era cirurgião plástico, ele era ginecologista, e aí ele começou a fazer a lipoaspiração, e a lipoaspiração seguiu da mesma forma por muitos anos, né? Até que na última década a gente teve uma sucessão de evoluções dentro da lipoaspiração que conseguiram otimizar a retirada de gordura pelo ato de lipoaspirar e também conseguiram estimular o tecido da paciente a se retrair, porque uma coisa que a gente observava muito no pós-operatório das lipoaspirações é um pouco de flacidez. Então, a principal evolução da lipoaspiração que eu consigo observar foram uma série de dispositivos que ajudaram a melhorar a flacidez no pós-operatório. Então, a gente começou 12 anos atrás com o lipolaser, que é um dispositivo que, através de uma cânula e uma fibra ótica, libera calor debaixo da pele e esse calor estimula a adesão entre a pele e o músculo, reduzindo a flacidez do pós-operatório. Depois do lipolaser, a gente teve o Renuvium, que é um aparelho que também libera calor ali debaixo da pele, esse através da queima do gás hélio. Depois a gente teve o BodyTite e o Morpheus, que são dispositivos que também liberam calor ali debaixo da pele, buscando retração. E, por fim, o Aquaplasma, que é um aparelho através
que através da queima do gás argônio estimula uma queimadura nessa região abaixo da pele e em cima do músculo, e através dessa queimadura há uma retração. E nesse sentido, esses dispositivos são cada vez mais modernos e também cada vez mais potentes. Então, o que a gente estava conversando agora há pouco, isso é muito relevante na cirurgia plástica, porque você está fazendo uma queimadura num local profundo. Se houver algum mau posicionamento desse aparelho, ou então se houver uma superficialização desse aparelho, ou então se houver um excesso de aplicação desse aparelho, a gente pode ter queimaduras que quanto mais moderno o dispositivo, mais grave essa queimadura pode ser. Então, isso pode gerar até, inclusive, queimaduras de terceiro grau. Então, nesse sentido, também é essencial que a pessoa que está realizando, que o paciente busque uma pessoa com muita perícia e com muita segurança naquilo, com muitos pacientes realizados. Porque, à medida que os dispositivos foram se modernizando, eles também foram se tornando mais delicados, com operação exigindo mais perícia. Doutor, no caso das próteses de silicone, todo mundo pode utilizar essa técnica para melhorar? Todo mundo pode fazer essa instalação, digamos assim, dessa prótese ou não? Sim, as próteses de silicone não existe uma paciente que tem uma contraindicação absoluta ao uso de prótese de mama. As contraindicações de prótese, do uso da prótese, vem muito mais de uma dificuldade em colocar a prótese nas pacientes que têm mamas muito grandes. Então, nas gigantomastias, muitas vezes a gente não usa, mas não porque a paciente tem uma contraindicação por alguma doença pré-existente, mas sim porque isso impede uma realização de uma cirurgia mais bonita. Mas as próteses avançaram muito também desde a década de 60. A gente saiu da primeira geração de implantes mamários lá na década de 60, estamos hoje na quinta geração de implantes mamários. E ao longo das décadas, cada vez mais a textura do implante, a superfície externa do implante, ela foi mudando de forma que os implantes podem cada vez durar mais tempo, então eles têm uma durabilidade e uma segurança muito maior. Então hoje os implantes mamários, eles não precisam mais ser trocados, a não ser que a gente tenha situações como uma ruptura de prótese, né? Uma contratura capsular, ou uma rejeição desse implante, uma extrusão desse implante, mas fora isso a gente não tem necessidade de trocar mais os implantes mamários. Essas tecnologias que vocês mencionaram facilitaram para as pessoas que não têm tanto acesso, tornaram os tratamentos mais eficazes e mais baratos? Pode falar. Não, barato não, tá? Sinceramente não, depende até, tá? Porque, infelizmente, existem muitos equipamentos são importados e alguns brasileiros, mas mesmo os que são produzidos no Brasil, eles têm um valor muito alto, né? E aí é onde eu venho até falar, assim, eu comento. Lógico que quando você tem um aparelho adequado para um tratamento adequado, aquele paciente ele economiza a longo prazo, sim. Então, essa matemática às vezes fecha de eu economizar a longo prazo quando ele faz com uma indicação precisa e de forma correta. Agora, falar para você que é barato, não, porque os equipamentos são caríssimos, A hora que diminuírem, talvez, impostos, taxas, eu acho que a gente tem que viabilizar mais isso. Até porque, Fernando, eu acho que a pessoa precisa se ver ao espelho, né, olhar-se ao espelho e se sentir bem. Isso é uma mola propulsora para a vida, né? Até para a produtividade dessa pessoa, para ela se sentir viva. Então, quando as pessoas enxergam isso como supérfluo e estético, para muitos existe um estudo clínico que mostrou que a simples utilização de toxina botulínica melhorou pacientes com depressão. Então, se eu tenho isso, eu precisaria parar de julgar mais as pessoas e olhar para uma forma diferente. Então, os equipamentos, eles são maravilhosos, eu adoro, utilizo há quase 20 anos. Você faz, eu brinco que a gente, você faz miséria com ele, você faz um monte de coisa, né, Ana? Você consegue brincar, né? Com certeza. Lá na cirurgia plástica também, eu vejo agora a cirurgia plástica tem utilizado muito mais equipamentos, a ginecologia está utilizando muito equipamento. Então, assim, ele veio para nos ajudar, sim, tá? E para o paciente é mais confortável. Eu prefiro fazer um laser de erbium, que eu já tiro, é ablativo, mas, nossa, você melhora a camada, melhora a textura, melhora a poro, você já visualiza uma melhora além de eu estimular aquele colágeno. Então, eu particularmente adoro. Região de pálpebra, sou fascinada. Gente, eu sou irmã daquele equipamento. Eu falo assim, gente, vocês têm noção, faz isso aqui que melhora. Mas tenha consciência, tenha cuidado, não pode esquecer do resto. Não pode esquecer o protetor solar. Exatamente.
Eu não sei a Ana, o que acha disso, né, Ana? Não, eu concordo. Eu acho que realmente não dá para dizer que é barato, não dá para dizer que são procedimentos baratos, inclusive com aquilo que a gente estava falando, né? Conforme o médico, ele vai estudando, ele vai se tornando um expert naquilo e ele faz muito bem aquilo, entra também o valor, né? Dessa sabedoria toda, desse estudo todo. Então, infelizmente, barato não é, mas tem muita opção. Eu acho que tem se tornado um pouco mais difundido e as pessoas têm tido um pouco mais de opção, porque tem opções que também não são tão caras. Eu acho que dá para começar a pensar, fazer alguma coisinha e não precisa fazer muito, sabe? Se você faz uma coisinha aqui, outra ali, 2 procedimentos no ano, você já inverte aquela curva, né, do colágeno. Em vez de cair, você já consegue manter ou até subir. Então, isso é importante. Exatamente. É o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio, Fernando, nessa questão do laser, tá? O equilíbrio. Quando a pessoa olha, ela tem que buscar o equilíbrio. Eu super acho interessante. É acessível? É acessível de certa forma, tá? Quando você entende o que você vai fazer, tá? E uma outra coisa, uma dica que eu vou dar para as pessoas. Todo mundo procura, eu quero um novo. Gente, laser de CO2 e laser de erbium. A tecnologia é estudada há milhões de anos, tá? Quando mais tem lá, descobriu o fracionamento do laser e ele botou isso como revolucionário, que é o quê? Imagina quando você vai, um coador, tá? Você põe a emissão do laser, tá? E aí coloca imagina que é uma película de coadorzinho. Então entra assim, ó, laser, pele sã. Isso é fracionar. Então, a partir daí, foi uma revolução no mundo do laser. Por quê? Porque a recuperação desse paciente foi muito mais rápida. Então, as pessoas às vezes procuram tecnologias novas, olham muito nome de aparelho. Gente, entenda a tecnologia, o que ela entrega, porque nome de aparelho é comercial. Isso não é a tecnologia, tá? E isso às vezes frustra as pessoas, porque elas vão para o consultório, eu quero o laser tal porque a fulana tá usando, tá? Mas aquilo lá é tecnologia tal, que é a mesma que essa daqui. E aí, quem vai fazer é que vai te entregar o resultado, entendeu? Isso é uma dica muito importante para as pessoas hoje. O que, na opinião de vocês, a Assembleia Legislativa, os parlamentares podem fazer para melhorar esse sistema como um todo, melhorar a regulação, melhorar os procedimentos e os problemas também que vêm dos exageros das pessoas? A gente tem visto as sociedades, né, de dermatologia, de cirurgia plástica, têm tentado regulamentar isso cada vez mais. Então, eles têm se aproximado mais dos parlamentares, né, e dos políticos para tentar regularizar. Porque a gente tem visto que essa coisa tá meio que uma terra de ninguém, né? Então, assim, hoje você olha uma rede social, você não consegue nem identificar o que ele é, se ele fez uma faculdade, se ele tem um nível superior, se ele é um médico, se ele não é um médico. Então, eu entendo que para o paciente também tá difícil, né? Então, assim, a gente tem visto um trabalho das sociedades junto com os parlamentares para tentar regulamentar um pouco mais, a gente sabe que é difícil. Mas eu tenho visto algum progresso, né? São pequenos, mas eu tenho visto progresso. Então, é tentar fazer isso, é tentar alertar a população, como a gente está fazendo aqui, da busca do profissional que vai te atender. E se você conhece alguém que já fez com ele, se você vê, ele é um profissional gabaritado, ele é médico, ele não é, ele é especialista, ele não é. Então, é isso, é se aproximar da população para tentar levar o máximo de conhecimento para as pessoas, fora as outras coisas, né, de âmbito parlamentar, que a gente tenta fazer essa conexão mesmo e deixar o paciente um pouco mais seguro do que ele está procurando e aonde ele deve ir, o que ele tem direito, o que ele não tem, e o que é do médico ou o que é do não médico. Isso eu acho que é importante. Fernando, eu acho que para te responder, eu iria para a rua. Porque eu acho que quando a gente chega na periferia, né, na população, na comunidade, né, vamos falar assim, melhorando a minha frase, quando nós chegamos na comunidade e perguntamos às pessoas o que elas desejam, é a vontade delas. O que confunde você? Porque a gente também precisa democratizar a saúde, tá? Isso é super importante. Nós estamos envelhecendo e quem vai cuidar de todas nós, né? Da população. Nós precisamos de uma multidisciplinaridade que seja legislada ou que tenha ali uma coisa assim, isso aqui nós estamos fazendo dentro do nosso equilíbrio, direito e estudo. Se nós queremos ampliar o poder para todos, temos que ampliar a educação. Temos que ter novas cobranças.
Mas vamos perguntar à comunidade, porque talvez a resposta que o parlamentar precisa está na frase da comunidade. Olha, o porquê que você fez tal coisa? O que você gostaria? O que faria você, uma mãe de família, sair da sua casa, ir lá se tratar? O porquê que você não está se tratando? Por que você está em depressão? Como nós podemos te ajudar para que você se veja bem ao espelho? E não tratar esse assunto como se fosse supérfluo. Quando nós tivermos essas respostas, a gente, na pesquisa clínica, pesquisa científica, minha professora sempre falava assim, olha, para você ter um bom estudo, saiba uma boa pergunta, faça uma boa pergunta para você ter uma boa resposta. Então, nós precisamos perguntar à comunidade o que ela precisa. Aí eu vou falar para você assim, bom, Fernando, baseado nessas perguntas da comunidade, nós podemos fazer isso, isso, isso e isso, eu te diria que isso é o melhor. Porque nós estamos numa bolha, eu estou dentro do meu consultório. Eu não tenho como te falar exatamente o que é melhor para uma comunidade, eu não sei exatamente qual é a dor dela, né? Então eu te falaria isso, vamos para as ruas e perguntaremos à comunidade. Aí a gente tem um bom projeto. Você concorda com elas, doutor Fernando? Concordo. Na cirurgia plástica, o que a gente tem observado muito é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela tem feito um esforço muito grande, ela tem uma frente parlamentar junto ao Senado e ela tem feito uma força muito grande no sentido em tentar regulamentar um pouco os procedimentos cirúrgicos, já que a gente tem observado que muitas assim, situações um pouco catastróficas, um pouco lamentáveis, associadas à realização de procedimentos cirúrgicos por quem não está adequadamente formado para realizar esses procedimentos. Então, eu acho que o que a comunidade política podia evoluir dentro da medicina, da dermatologia, da cirurgia plástica, é tentar trazer um pouco de regulamentação ou trazer um pouco de melhorar essa perspectiva de quem tem perícia para realizar cada procedimento? Qual procedimento pode ser realizado pelo profissional médico, pelo profissional não médico? Até qual ponto a gente pode ir? Porque a gente tem situações que estão no meio do caminho e a gente também tem situações que são muito extremas. Então, a gente tem que entender melhor o que é, quem que pode fazer a cirurgia de face, quem que pode fazer a cirurgia de nariz, né? E isso, eu acho que o amadurecimento dessa discussão, ela vai trazer muita segurança para a população. Quanto, na opinião de vocês, esses problemas de maus hábitos da população podem ser evitados estando nas escolas, começando lá de trás com as crianças, com os professores, com o sistema de ensino-aprendizagem, para que elas tenham comportamentos mais saudáveis e melhores? Eu acho que total, né? A gente sabe que tudo vem da educação, tudo vem da informação, tira a gente daquela ignorância que às vezes a gente sequer sabe que existem as coisas, né? Mas hoje eu tenho visto muito esse movimento, né? Eu mesma dou palestra em algumas escolas, trabalho em alguns lugares como voluntária e faço questão de trazer essa informação para os pacientes desde criança até adolescentes, porque a gente sabe que a exposição solar, principalmente, ela é maior no período do 0 aos 18 anos, que é quando a gente fica mais ao ar livre, né? As crianças brincam, mas depois a gente cresce, infelizmente tem que ficar mais dentro de lugar fechado trabalhando. Mas a gente sabe que a exposição solar nessa faixa etária é muito importante, então por que não ensinar as crianças já sobre essa importância, já que estamos envelhecendo, como que a gente pode prevenir os cânceres? Porque o câncer de pele a gente consegue prevenir se a gente começar a tomar conta dessa exposição solar desde jovens, né? E trazer tudo isso, saúde, falar, explicar, trazer essas questões, não só o protetor, mas alimentação, atividade, porque a gente sabe que está tudo integrado. Então, a informação é a luz de tudo. Então, eu acho super interessante, super importante que isso esteja acontecendo. Olha para mim. Automaticamente olha para você. Automaticamente você olha para mim. A doutora Ana explicou aqui muito bem. Fernanda, assim, ó, eu defendo muito a questão de ensinar nas escolas junto com a família. É muito importante que as pessoas entendam que o meu linguajar, às vezes, não vai chegar. Eu preciso, ao dar uma palestra, eu preciso, ao ir conversar com a população, chegar mais próximo dela. Falar de uma forma com que ela entenda. E mais importante que isso, entender a realidade dela. Quais são as dificuldades que fazem com que aquilo que ela que aquilo que ela entende todos os dias ela consiga fazer. Porque uma das coisas, eu fiz projeto social, eu tinha 22 anos de idade, porque eu fiz faculdade de enfermagem antes de fazer medicina, tá?
Então, eu fiz num município, tá, do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca. E o que eu via muito? A gente consegue chegar, tá, a bons êxitos quando a gente integra o aluno junto com a família. Então, eu fui a Irecê há uns anos atrás para fazer um projeto social com eles. O que acontece? Quando eu estava dentro da escola, era uma realidade. E aí, dos pedidos que eu fiz para eles é o seguinte: eu vou até lá, mas eu preciso conhecer as famílias. Porque se eu não entendo aonde ela vai quando termina o dia dela, eu não vou entender as dificuldades que ela encontra. Porque você é produto do meio, né? E aí você precisa entender qual é a dificuldade que a sua mãe tem, a dificuldade que seu pai tem, às vezes ela não tem nem ninguém. E como que vai perpetuar aquele ensino que você está dando para ela? Como que ela vai achar que é importante aquilo se a gente não entra na casa dela e entende a dor dela? E até sabendo a dor dela, eu consigo botar dentro do mundo dela e falar assim, olha, isso aqui também é importante, mas você pode fazer desse jeitinho. E aí eu consigo com que ela entenda que aquilo não é tão distante da vida dela, mas eu preciso colocar isso na integralidade do mundo dela e da família dela. Que dicas vocês três dariam para as pessoas que nos assistem nesse momento? Que tomam sol, que não se alimentam da forma adequada, que trabalham mais do que deveriam, não vão para uma academia, enfim. Como a doutora falou, né, a gente sabe que não é fácil, né, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem essa percepção de que a vida está cada vez mais corrida, não é fácil, realmente. Eu não vou estar aqui com essa hipocrisia, aí você vai para a academia, se alimenta super bem, é difícil. Mas dentro da nossa possibilidade, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Então, por exemplo, fazer uma atividade física, não necessariamente na academia, tem gente que pode ou não pode pagar. Então, é isso, uma caminhada, se exercitar, sair de casa, se alimentar bem, óbvio, sempre procurar ter essa alimentação um pouquinho mais balanceada. A questão do protetor solar, então se proteger é muito importante. E eu acho que é isso, procurar um bom profissional para tentar procurar um bom profissional para cuidar de você, confiar no profissional que você entrega, né, o teu rosto, o teu corpo e qualquer coisa assim, a tua saúde, para que ele consiga te orientar sempre os melhores hábitos e as diquinhas que a gente dá no consultório, que consiga chegar a mais pessoas para ajudar todo mundo. Nossa, Fernando, a dica que eu dou para as pessoas é assim, olha, dentro da sua realidade, dentro da nossa realidade, não tenha medo de ser vulnerável e pedir ajuda, tá? A vulnerabilidade nos faz forte. Então, vá, e aí, eu não consigo comer aquilo ali que falaram. Gente, vai na xepa. Eu aprendi a ir na xepa. Minha avó me ensinou a ir na xepa. E tá tudo bem. E eu pegava meus legumes, conseguia fazer minha salada e conseguia comer saudável. Quer dizer, eu preciso só que você primeiro tenha consciência, as pessoas precisam ter a consciência que elas podem. Tudo parece muito distante, mas não é tão distante assim. Existe o PSF, existem diversos médicos, existem outros profissionais. Por favor, preste atenção, dê valor ao seu corpo, mas preciso que você se movimente em primeiro lugar e tire essa crença limitante de que não é para você. A gente precisa parar de entender, de achar que porque a gente vive nesse meio, a gente não pode ter uma outra vida. Pode sim. E isso depende da sua atitude. A primeira é acreditar em você. Então, se alimente bem. É assim, o segredo é simples. Caminhe. Olha, se você tem que descer de ônibus um ponto, desce 2 antes. Nisso daí, você já está fazendo um exercício físico, tá? Então, assim, são detalhes que vai fazer diferença a longo prazo. E procure sempre andar com pessoas que são para cima. Sabe aquelas pessoas para cima? Porque é verdade que a felicidade traz a beleza, tá? Então, assim, pega pessoas que estão sempre para cima, que dão risada, que brinca, que leva a vida mais leve, mesmo diante ao problema. Porque mediante ao problema, a gente tem que ter serenidade para ter resolução daquilo. E não adianta a gente entrar naquele processo. Então, a minha dica é assim, acredite no seu todo que você pode ser no seu futuro. Agora, não tenha medo de ser diferente e aos meus colegas, assim, parabéns, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Fernando, obrigada a todos por eu estar aqui, porque, assim, eu defendo muito que a medicina, a enfermagem, eu fiz faculdade de enfermagem, a enfermagem, a nutricionista, o fisioterapeuta, todos nós temos o nosso valor, tá? E isso é super importante. E profissionais com muita consciência vão dar o seu melhor para o seu paciente. Então, assim, como a gente pode fazer isso? Se respeite, respeite o que você vai dar para ele.
senta na cadeira dele e fala, você faria isso para você? Você faria em você? Isso para mim é super importante. Doutor Fernando, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu acho que se eu pudesse também dar 2 conselhos para as pessoas que estão assistindo, para a população, o que eu deixaria era, primeiro, um foco no autocuidado, então não deixe de se cuidar, sempre lembrar da questão da perda de peso, do exercício físico, de evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo. Eu acho que esse é uma das partes um dos elementos mais importantes que a gente conversou aqui hoje. E também buscar um pouco sobre o profissional que você está se propondo a realizar algum procedimento com ele, entender se essa pessoa é gabaritada para realizar aquele procedimento, tem a formação que aquele procedimento exige. Então, acho que isso é o mais relevante para deixar para o pessoal. Doutor Fernando, queria agradecer a sua presença, mesmo que virtualmente, aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, doutoras. Obrigada. Doutoras Ana e Até a Isabel. próxima. Obrigado, viu, pela presença de Obrigada, vocês. Foi um prazer Fernando. recebê-las Obrigada aqui no pelo estúdio. Obrigada, foi muito Deus bom. abençoe. Obrigada. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.